Com cerca de 218 milhões de cabeças de gado leiteiro e de corte, o Brasil tem hoje o maior rebanho comercial do mundo. A qualidade da carne e a genética do gado brasileiro romperam fronteiras. Hoje, exportamos genética e animais vivos para o mundo e somos o maior exportador de carne. Famílias de mais de 140 países recebem este produto genuinamente brasileiro. O gado chegou ao Brasil junto com os portugueses e desempenhou papel central no desenvolvimento da cultura e da economia do país, bem como na consolidação do território nacional. Em 1914, uma carga de 1 tonelada de carne bovina, destinada à Inglaterra, foi registrada e marcou a primeira exportação de carne brasileira. Entre os anos de 1997 e 2017, a produção e exportação de carne bovina mais do que dobrou no país. Na produção de leite, o país ocupa a 7ª posição no ranking mundial. A produção da carne e do leite se consolidou como um importantíssimo pilar da economia brasileira. Mas esta condição foi resultado de intenso trabalho e da interação de setores estratégicos da cadeia produtiva. Até o início dos anos 90, os produtores brasileiros de gado enfrentavam um inimigo histórico e praticamente imbatível: a febre aftosa. O vírus causador da febre aftosa, altamente contagioso, teve sua primeira ocorrência no país registrada em 1895. Ele afeta animais de cascos fendidos, principalmente bovinos, búfalos, suínos, caprinos e ovinos. Os reflexos na economia são devastadores. Por causa de focos da febre aftosa ocorridos em 2001, a Grã-Bretanha foi obrigada a sacrificar cerca de 6 milhões de cabeças de gado. Um prejuízo que ultrapassou $1 bilhão em valores da época. A ausência de políticas para o setor e de um programa de combate sistemático à doença deixavam os produtores brasileiros abandonados à própria sorte e representava um grande entrave para o desenvolvimento da pecuária no país. Este quadro mudou radicalmente a partir da organização do sistema de defesa agropecuária e o uso de estratégias eficazes. Sob a coordenação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com a participação direta e ativa dos serviços veterinários estaduais e do setor agroprodutivo, foi desenvolvido e implantado o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Seguindo as diretrizes estabelecidas da Organização Mundial de Saúde Animal e do Plano Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa, o programa adotou estratégias eficazes e o uso de metodologias sempre baseadas em princípios técnicos e científicos. A obstinação, a determinação e o compromisso, tanto do governo quanto do setor privado, transformaram em realidade o que era considerado utópico por muitos: a erradicação da febre aftosa de todo o território nacional. Inicialmente, muitas pesquisas foram desenvolvidas sob a coordenação do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa para conhecer bem o comportamento da doença. O Ministério também estruturou uma rede de laboratórios, os LANAGROS. Muitos investimentos foram feitos na melhoria de diagnósticos, na produção, distribuição e utilização de vacinas de qualidade. As propriedades rurais começaram a ser cadastradas à medida em que se iniciou o processo de imunização dos rebanhos. No plano estadual, as antigas coordenações operacionais ganharam apoio e estrutura específica para melhor enfrentar o problema. Os setores público e privado se uniram na luta contra a doença. Decidiu-se pela regionalização das ações e, sob a coordenação do MAPA, os circuitos pecuários foram organizados. A partir deles, foram implantadas as zonas livres de febre aftosa, com predomínio do uso de vacina, que evoluíram de forma progressiva até alcançar todo o país. Com o uso massivo e sistemático da vacinação de bovinos e búfalos, a ocorrência da doença logo começou a regredir e passou a ocorrer com esporadicidade no país.
O último foco de febre aftosa no Brasil foi registrado em 2006 e serviu para aperfeiçoar um programa vitorioso. O país agora se prepara para a etapa final da erradicação, onde planeja retirar a vacinação contra a febre aftosa de forma regionalizada e progressiva. A meta agora é suspender a vacinação e ampliar a zona livre sem vacinação, com reconhecimento internacional, e vencer a última etapa do processo de erradicação da doença em todo o território nacional até 2023. O trabalho será árduo e exigirá o esforço de todos para que tenha o devido sucesso. O fortalecimento do Serviço Veterinário Oficial Brasileiro, das ações de vigilância e a participação ativa do setor privado serão fundamentais. Governo, setor privado, centros de ensino, pesquisa e extensão, trabalhando juntos para oferecer ao país e ao mundo um alimento de qualidade, ajudando a fazer do Brasil um país cada vez mais forte.